E aí eu via meus colegas irem à matinê ao sábado e eu não podia ir. Meu primeiro empreendimento, eu digo, foi aos 8 anos de idade. Olha aí. Cheguei lá, contei a história para ele, disse que estava querendo estudar, se ele podia me ajudar, e ele perguntou se eu sabia fazer alguma coisa. A gente tem que ser resiliente, tem que se adaptar, se adequar. Como é que foi esse seu esforço no início da trajetória, Janguê? Foi grande, né? Meu pai, fugindo da seca quando eu tinha 6 anos de idade, se mudou para Naviraí, no Mato Grosso, e foi lá que eu montei meu primeiro empreendimento, aos 8 anos de idade. Eu fiz uma caixa de engraxate, porque eu estudei a vida inteira em escola pública, e na época, filho de pais ricos, pais pobres, estudavam juntos na escola pública. Na época não tinha escolas particulares, especialmente lá na cidade onde eu nasci. E aí eu via meus colegas irem à matinê ao sábado e eu não podia ir. E aí eu falei, eu tenho que inventar alguma coisa, porque meu pai ganhava um salário mínimo, minha mãe era do lar, doméstica, né? Eu preciso criar alguma coisa para sair dessa situação, desse status quo. Foi aí que eu criei uma caixa de engraxate, eu, com a ajuda de um tio, fabriquei uma caixa de engraxate triangular e fui engraxar sapato nas ruas. E comecei a ganhar dinheiro. Meu primeiro empreendimento, eu digo, foi aos 8 anos de idade. Olha aí. Só que o empreendedor, ele é ambicioso. E aí eu via os colegas de rua ganhando mais dinheiro que eu vendendo laranjas de casa em casa, as laranjas pocãs. E aí eu, com ambição, né? Porque ambição é virtude, o que não é virtude é ganância, né? Sim. Você ser ganancioso. Sim. Mas você tem que ser ambicioso, tá sempre querendo criar coisas que gerem valor para você. E aí eu vendi minha caixa de engraxate e comecei a vender laranja. Ia na Ceasa, comprava aquelas caixas de mexericas e saía vendendo de casa em casa. De porta em porta. De porta em porta. Agora, uma outra característica do empreendedor de sucesso é o conhecimento. Sim. E aqui eu não estou falando especificamente sobre conhecimento acadêmico, não. Estou falando você conhecer o seu produto, conhecer o seu mistério, conhecer o mercado onde você entrou, né? E eu não sabia que na época a laranja pocã, ela não dava toda a época, ela era sazonal, né? Porque na época não tinha tecnologia, isso há quase 50 anos. E aí acabou a safra, acabou o meu negócio. Eu criei um novo negócio. Você foi pego desprevenido. Desprevenido, Tem mais né? uma característica do empreendedor, que é lidar com a frustração e com o imprevisto. Lidar com os erros, com os fracassos e aprender as lições dos erros e dos fracassos. E eu, como já fracassei muito em minha vida, já tive muito sucesso também, mas fracassei bastante porque eu digo que na garupa do sucesso cavalga sempre o fracasso. Eu fracassei, por exemplo, em diversos concursos públicos, mas depois comecei a passar e passei em vários concursos públicos. Mas voltando, né, aí... O negócio quebrou, porque Quebrou, aí eu montei outro negócio com 10 anos de idade, fui vender picolé de casa em casa, comprava na sorveteria e saía vendendo. Para resumir, né, quando eu fiz 10 anos de idade, meu pai se mudou para Pimenta Bueno, em Rondônia. Lá em Rondônia? Pois é, quando eu cheguei em Rondônia, a cidade de Pimenta Bueno só tinha índios, né, entre aspas. Tinha várias tribos, ainda tem tribos de índios lá, e os índios andavam nus na cidade. Mas eu estou dizendo isso para mostrar que quando eu cheguei, a época era selvagem, eu cheguei lá em 1974, né? E aí comecei a estudar em escola pública, trabalhei, eu sempre trabalhei, né? Trabalhei como garçom, trabalhei como office boy, trabalhei como vendedor de roupas em lojas e até como locutor infantil. Ah, é? Do programa O Ouvinte é Quem Manda, ligue pra cá, ofereça a sua amada. Peça a sua música, ofereça a sua amada, porque este é o programa O Ouvinte é Quem Manda. Sensacional, olha, já fez de tudo. Já fiz de tudo. Mas o que eu quero mostrar aqui é que quando eu terminei o primeiro grau lá em Pimenta Bueno, em Rondônia, lá não tinha segundo grau. Ou seja, quando eu terminei o ensino fundamental, lá não tinha o ensino médio. E aí meus pais já se formou, né? Vamos trabalhar no sítio, vamos trabalhar de agricultor, porque ele era agricultor. Mas eu queria fugir daquela situação, daquele status quo de pobreza. E aí com 14 anos eu peguei a minha mala e me mandei para o Nordeste. Mandei para o Nordeste, eu sabia que eu tinha um tio que era advogado, que não me conhecia. Cheguei lá, contei a história para ele, disse que estava querendo estudar, se ele podia me ajudar, e ele perguntou se eu sabia fazer alguma coisa. E eu tinha uma habilidade, que eu tinha feito o curso de datilografia. Você fez, não? Não era sua época, não? Pois é, eu tinha feito o curso de datilografia STFG. Até hoje eu digito muito rápido assim o computador, porque eu fiz curso, eu adquiri aquela habilidade e aquela competência, né? Eu fazia muito bem aquilo. E aí contei a história para ele, ele perguntou se eu sabia fazer alguma coisa, eu disse que sabia datilografar, porque na época não tinha computador e só tinha aquelas máquinas Remington, Olivetti e aquelas secretárias dedógrafas, né? Aí eu falei que sabia datilografar, ele me deu uma petição, um manuscrito, eu rapidamente datilografei, Mostrou que entendia do assunto.
mostrei a minha competência e aí ele me deu o meu primeiro emprego. Procure aí 14 anos de idade. 14 anos. Procure uma escola pública para estudar, um quarto para morar, e ali começou a minha vida. Por isso que eu digo, né, eu reitero que a educação muda a vida, histórias e destinos. Esse curso mudou a minha vida. Porque se eu não tivesse esse curso, talvez eu não tivesse conseguido o emprego, talvez tivesse que voltar para a Pimenta Bueno em Rondônia. E aí, o que seria de mim? Talvez eu não tivesse feito, né, essa trajetória, tido essa trajetória que eu tive, mas foi graças à educação, graças ao trabalho com propósito, graças à resiliência, até porque ao longo da nossa jornada muitas pedras vão surgir, muitas adversidades vão surgir na sua vida, e aí a gente tem que ser resiliente, tem que se adaptar, se adequar a essas dificuldades, a esses obstáculos, a essas pedras, a essas adversidades para poder crescer e prosperar. Ora, Janguier, você, com 14 anos, abraçou o seu primeiro emprego e foi evoluindo degrau por degrau, mas eu sinto que você tem a educação como uma bandeira, exatamente porque você nasceu numa casa onde os pais não estudaram e você sente que a educação, o conhecimento, é a chave, aquela chave mestra que abre todas as portas na vida. Como é que foi essa sua trajetória até se transformar nesse grande ícone, nesse grande empresário, mentor, orientador, depois desse primeiro emprego no escritório de advocacia? É uma trajetória de muita luta, mas eu sabia que para conquistar algo na vida, o único caminho seria através da educação. Eu já tinha programação mental, porque para você conquistar qualquer coisa, você tem que ter uma programação mental para tal. E eu me sentia merecedor. Mas eu olhava assim, qual é o caminho? Qual a luz do final do túnel? E a luz que existia era apenas através da educação. Foi aí que eu meti a cara em estudar, né? Passei no vestibular na Universidade Federal de Pernambuco, enquanto meus colegas, eu quando estudava o ensino médio, meus colegas iam para a balada, eu ia estudar, porque eu trabalhava de dia, estudava à noite, finais de semana eu estava estudando. Então eu sabia que era através da educação.